Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer um ensino da palavra de Deus. E hoje o assunto é bem polêmico, né? Que eu quero falar sobre igreja. A igreja que conduz pessoas para o caminho mau, ou a igreja que conduz pessoas para o inferno, ou a igreja que conduz as pessoas para o caminho largo da perdição. É ou não é? Um assunto bem polêmico. Qual é a igreja certa que eu devo congregar? Qual é a igreja verdadeira? É assunto difícil de explicar, mas nós queremos meditar sobre isso hoje. Por isso eu quero te convidar a você ficar conosco até o final para você entender a profundidade deste assunto que nós vamos estudar. Inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário e fique conosco para nós debater, conversar sobre esse assunto tão delicado e muito importante. Porque a palavra igreja quer dizer tirado para fora. É uma reunião, é uma assembleia de pessoas que Jesus fez, estabeleceu. Jesus não inaugurou nem inventou a palavra igreja. Já existia entre os gregos, quando eles queriam reunir uma quantidade de gente, alguém chamava pessoas de fora para dentro, ou para fora do lugar que estava, para se tornar uma assembleia, uma reunião, conforme a maior autoridade da pessoa que chamava, mais importante era a assembleia, a reunião, a igreja. E esta palavra foi estabelecida por Jesus no Novo Testamento, quando ele disse que sobre esta revelação, falando para Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é muito comum hoje chamar de igreja um prédio, uma denominação onde se reúne pessoas. Mas, biblicamente, a igreja são as pessoas que servem, que seguem e que obedecem a Cristo. Por isso não basta ir na igreja. Eu fui na igreja. Não. Tem que ser a igreja. A pessoa tem que ser a igreja. A casa, a morada do templo do Espírito Santo. Segundo uma pesquisa que está na internet, existe no mundo mais de 33 milhões e 830 mil denominações espalhadas por todo o mundo. E isso são igrejas, denominações que estão registradas, sem falar as outras que não são, principalmente no Brasil, que existem centenas de milhares de igrejas que não são registradas, oficializadas dentro do sistema do governo. E nem estamos falando sobre religião, sobre religiosidade, sobre outras religiões. Estamos falando somente sobre igreja, né? Que se autodenominam cristão. Porque algumas pessoas falam de Jesus, têm a Bíblia, se autodenominam cristão. Mas o cristão verdadeiro e a igreja cristã verdadeira não é aquela simplesmente que falam de Jesus, que portam a palavra de Jesus, mas são aquelas que são seguidores, comprometidas com Cristo. Jesus falou sobre doutores fariseus que fazia prosélito ou discípulos, e Jesus condenou de uma forma muito violenta, muito forte, que está em Mateus 23:15, Jesus disse, ai de vós, ai de vocês. E quando a palavra ai é colocada, simboliza julgamento, juízo, sofrimento e castigo. Então Jesus está dizendo, ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares, viajam por todas as terras, a fim de procurar converter pessoas para a vossa religião. E quando consegue, torna essas pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno que vocês mesmos. Jesus está dizendo, vocês estão fazendo missões, pregadores, pregando a palavra, profetizando, profeta, mas são fariseus. Estão ensinando coisas que levam as pessoas a congregarem, a se tornar religiosos, mas não se convertem. Estão fazendo essas... Não é eu que estou falando, Jesus está em Mateus 23:15. Estão fazendo essas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno que vocês mesmos. Estão transformando essas pessoas em ser religiosas,
levam elas a crer na palavra, levam elas a crer em Jesus, mas não levam elas a se converterem. Jesus continua dizendo, vocês são condutores de cegos, que coam mosquito, mas engolem camelos. Olha, Jesus está falando, é forte isso. Depois diz, falta de amor. É Jesus que está falando, ele disse, eu sou o próprio Deus, amor. São serpentes, raças de víbora. Como escaparão da condenação do inferno? O próprio Jesus está ensinando isso, é pesado, é forte, mas nós não podemos se omitir da verdade. Porque muitas pessoas dizem que todo mundo é salvo, todo mundo é filho de Deus. Mas em Mateus 15, versículo 8 em diante, Jesus fala que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Em vão adoram e ensinam doutrinas humanas, mas cada dia se afastam de mim. E alguns ainda, para contrariar esse ensinamento da verdade, dizem, tu não pode falar isso, porque só Deus sabe o coração, só Deus sabe quem é que vai ser salvo. Ninguém pode julgar, quem julga é Deus. Mas escute uma coisa, Jesus disse, tira a trave dos teus olhos, para depois tirar o cisco dos olhos dos outros. Nós não julgamos ninguém. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia mostra qual é a vontade de Deus. A Bíblia mostra o pecado, o erro, a falsidade. Então, quando a Bíblia mostra, a gente entende. Nós falamos. Mostramos o erro, não é julgar, mostrar o erro, mostrar o pecado, dizer que é errado, isso não é julgar. É como um guarda de trânsito que diz, olha, aqui está errado. Ele não está condenando, ele está mostrando o erro. A placa é o sinal do erro, é o sinal que será condenado, é sinal que será julgado, é sinal que será advertido. Mas o guarda não está julgando, está mostrando o erro, está sinalizando para o certo. Em João capítulo 8, Jesus diz, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Em Mateus 12, e 47 e 50, Jesus estava pregando para a multidão, e quando ele menos espera, aparece a sua mãe e seus irmãos, e alguns dizem, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aí te procurando. Jesus para tudo, chama a atenção de todos, e diz assim, eis aqui, mostrando para aqueles que estão ouvindo a palavra, eis aqui a minha mãe, eis aqui meus irmãos, pois qualquer um que faz a vontade de Deus, meu Pai, que está no céu, esse verdadeiramente é meu irmão e minha mãe. Então Jesus está dizendo, não basta dizer que ele é o meu Senhor, não basta dizer que gosta de Jesus, mas Jesus está dizendo, quem faz, quem cumpre, quem obedece à palavra do meu Pai, esse é meus irmãos. O próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 15, 21 em diante, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos milagres em teu nome? Então Jesus dirá claramente, nunca vos conheci, afastai de mim vós, que praticai o mal, a iniquidade. Existem algumas frases evangélicas muito conhecidas e ditas popularmente, procure uma igreja mais perto da sua casa. Mas isso não é uma verdade íntegra da palavra. A palavra deve dizer, procure uma igreja cristã que está perto da palavra. Não importa se a igreja é longe da tua casa, mas ela precisa estar na palavra. Mas eu me senti muito bem nesta igreja. Os louvores são muito fortes, é muito lindo, eu me senti mais leve. Parece que saiu um peso sobre mim. Mas Jesus continua ensinando sobre as verdades imutáveis do reino. Em Mateus 7, no capítulo 7, melhor, em Mateus 3, versículo 7 e diante, ele se encontra com um fariseu chamado, doutor da lei, chamado Nicodemos, é um dos melhores religiosos que Jesus encontrou. Ele era do judaísmo, ele conhecia a palavra de Deus, ele fazia jejum, ele também tinha religião, ele também fazia boas ações, como esmola. Mas Jesus disse para ele, para aquele fariseu, que não adiantava, se ele não nascesse da água, se ele nascesse do Espírito, que está em João capítulo 3, se não nascer da água do Espírito, não entrará
e nem verá o reino de Deus. Ele está falando, Jesus está falando para Nicodemos. Se não nascer da água, do Espírito, não basta ter religião, não basta congregar, precisa ter conversão, novo nascimento. Ah, mas eu já sou batizado nas águas, eu participo da Santa Ceia, eu dou dízimo. Olha o que João Batista disse no Evangelho de Mateus, capítulo 3, quando ele estava batizando. Vinha pessoa dizer, João, eu quero me batizar. João disse, raças de víbora, quem é que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Não basta falar e usar a palavra exteriorizada, precisa produzir frutos de arrependimento, uma mudança de vida. Isso que necessário é. Um novo nascimento, uma conversão que mostre uma mudança total, aonde possamos mostrar quem somos e quem era a nossa vida. Por isso que Jesus ensina que nós precisamos mostrar uma vida mudada, uma conversão. Ele diz em Lucas 9, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, porque qualquer um que quiser salvar sua vida, vai perdê-la, mas qualquer um que por amor a mim, perder a sua vida, esse mundo, esses prazeres, esse mundanismo, por causa de mim, achará a vida eterna. Porque que proveito ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aleluia! É uma necessidade. Olha só, repetindo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Quando Jesus diz, conhecerás a verdade vos libertará. Mas no capítulo 8, versículo 31, Jesus diz, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serás meu discípulo. Então veja, eu não trago esse vídeo para contender com alguns ministérios, tanto que esse canal, qual nós fundamos, não prega ministério, não prega denominação, pregamos a palavra de Deus. Nós não ocultamos os erros e os acertos de qualquer igreja, pregamos a verdade, a Bíblia Sagrada. Por isso que eu quero ser usado por Deus para falar sobre salvação. É necessário congregar numa igreja? Com certeza. É importante, é mandamento. Jesus disse, escrito no livro de Hebreus, que nós não somos como algum que deixamos de congregar. Então é ordenança, não deixai de congregar. Nós devemos congregar, é necessário, mas precisamos congregar bem. Congregar numa igreja que prega a palavra e que viva. Uma igreja que fale de cruz, de renúncia, de santidade, de mudança, de fruto, de arrependimento. Tu não pode ir para a igreja, se batizar nas águas, participar da ceia, andar com Bíblia no braço do braço e viver a mesma coisa que vivia antes. Apenas agora visitar um prédio chamado igreja, uma vez por semana, cantar os louvores e voltar para casa e passar todos os dias da semana no trabalho, no colégio, na faculdade, entre os amigos, entre os ímpios, entre o mundo, da mesma maneira que vivia. Não, precisamos ter mudança de vida. Precisamos ter um exemplo. Jesus diz, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, morada do Espírito. Como o próprio Jacó, quando se encontrou com o anjo no val de Jaboque, ele teve um encontro com o Senhor, ali era uma teofania, e o Senhor tocou na coxa de Jacó. Jacó teve uma mudança, andava diferente. Ninguém que se encontra com Deus, ninguém que se converte, anda da mesma maneira que andava. Muda o pensamento, muda o jeito de falar, muda o jeito de andar, muda a expectativa dos seus sonhos. Os céus é o que está nos aguardando, precisamos pagar o preço. Por isso não basta ir para uma igreja, você precisa ser igreja. Você precisa ouvir o que estão pregando e olhar pela palavra e ver se é isso que a palavra diz. Você não precisa de um tradutor da Bíblia, você não precisa de um intérprete. A Bíblia foi traduzida para o português para nós entender o que está escrito. Viva pela palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra maneira. Não basta. Deixa eu ser taxativo. Deixa eu ser relevante. Deixa eu ser repetitivo. Não basta você e eu fazer parte de uma igreja nominal, fazer parte de uma igreja congregacional. Precisamos fazer parte da igreja universal, espiritual de Deus. A igreja invisível. A igreja que está conectada pelo Espírito, pela palavra, pela santidade de Deus. Por isso,
para encerrar esse vídeo, que Paulo diz que nos últimos dias, Satanás era capaz de se transformar até mesmo em um anjo de luz, para, se possível, enganar até o escolhido. Mas como que Satanás vai fazer isso? Dentro de uma etimologia da palavra, anjo significa mensageiro, luz é o evangelho é a luz, e por isso que nos últimos dias Satanás tem se transformado em pregadores, apóstolos, mensageiros, profetas, que trazem uma mensagem de flexibilidade, de conveniência, de tudo pode, que Deus não está interessado em uma mudança séria, Deus só quer o teu coração, o teu louvor. Venha como está e fique como está. O sangue de Jesus tem poder, te repreende, Satanás. O evangelho de Jesus é a verdade, é um evangelho de cruz, de renúncia, transformação, de mudança de vida. Jesus está voltando. Não fique apenas na igreja, seja a igreja, aceite a Jesus, converta a tua vida para o evangelho, tome a cruz, negue a si mesmo e siga os passos ensanguentados de Jesus para entrar nas mansões celestiais. Que Deus vos abençoe. Aceite a palavra do Senhor. A Bíblia diz: não endureça vosso coração quando ouvirem a voz do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe e que a palavra do Senhor faça morada no teu coração e você ouça com sensibilidade o que o Espírito Santo está falando. Deus abençoe, fique com Deus e a paz esteja convosco.